meus amigos, fala torcida gloriosa, vamos trazer mais informações sobre o Fogão, mais informações sobre o Botafogo. É importante que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, hypa esse vídeo para esse conteúdo chegar a mais botafoguenses, tá bom? Vamos trazer um conteúdo aqui, um react do canal Gigante Glorioso aqui é Botafogo e depois mais informações sobre o Glorioso. Vamos acompanhar esse react. Acabar. Enfim, mas antes de continuar falando aí sobre o Campeonato Carioca, campeonato de tiro curto, são apenas 6 jogos, né? E a gente tem uma coisa boa nesse Campeonato Carioca, dificilmente, né, um grande não se classifica, muito difícil. Mas, por exemplo, o Flamengo, que está no grupo do Botafogo, ele já jogou 3 partidas, né? As próximas 3 são 2 clássicos. Por mais que venha a equipe principal do Flamengo, Vasco e Fluminense é sempre um confronto complicado, ainda mais em início de temporada, ainda mais com o Vasco mais tempo aí utilizando seus titulares, ganhou do Maricá. Ano passado o Vasco não perdeu para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o Fluminense também vendeu muito caro, inclusive venceu o último jogo do Flamengo, então o Flamengo vai pegar 2 adversários que foram carne de pescoço no Campeonato Brasileiro. A possibilidade de o Flamengo passar ainda existe? Com toda certeza. Tem 3 jogos, pode fazer 9 pontos, pode até fazer 6 pontos, que eu acho que passa. Mas como eu falei para vocês, não tem um confronto direto. Então se o Botafogo fizer a parte dele, o Botafogo já fica muito perto de garantir classificação sem mesmo os titulares terem entrado. É uma grande oportunidade, se vencer o Sampaio Corrêa hoje, com a garotada, de conquistar mais 6 pontos contra o Volta Redonda, com o time titular, e depois só mais um jogo contra equipes de menor expressão para depois, na sequência, pegar Vasco e Fluminense. Então, ao contrário de outros anos, o Campeonato Carioca são 6 jogos só, tiro curtíssimo e quartas de final. Quartas de final. Então, um jogo só nas quartas de final, 2 na semifinal e um jogo só na final. Então, a possibilidade é dessa garotada fazer metade do trabalho para o time do Botafogo, time profissional, para o time titular, é muito grande, né? Falando em profissional, o Danilo recebeu uma sondagem do futebol russo. Havia muito essa história, né? O povo adora contar história. Porque o Gerson saindo do Zenit, o Zenit quer o Danilo. Ok, mas o Danilo está num momento da carreira, né, que ele acabou de sair do futebol inglês, né? Então, saindo do futebol inglês para ir para o isolado, nesse momento, né, isolado futebol russo, é difícil, né? Porque do futebol russo, a maioria do mercado é no Brasil. O Brasil ainda tem essa abertura com o futebol russo. A Europa, o futebol europeu, é que virou as costas, né, para o futebol russo, devido às sanções aplicadas pela FIFA. Então nem negociação estabelece-se mais, né? Então Danilo ir para o Zenit, do Zenit ele volta para o Brasil, né? Não se interessou, não encheu os olhos a proposta do Zenit, independentemente de valor. O Danilo está pensando em fazer uma boa temporada aqui no Botafogo. Quem sabe, acho difícil, né, devido ao pouco tempo, chamar a atenção do Carlo Ancelotti, né, para a Copa do Mundo, e sair do Botafogo nesse momento para jogar num polo isolado, mesmo que seja ao lado de jogadores como Luiz Henrique, né, que é sempre um ganho técnico muito grande, não acho que vale a pena para o Danilo e acho que ele entendeu assim também, né? Inclusive essa negociação envolvendo o David Ricardo, né, que está travada e tal. Tem 2 clubes russos aí na briga, o CSKA, o Zenit, o Dinamo já tinha feito proposta, mas a boca pequena, os empresários do jogador, é claro, por uma razão óbvia, preferem o futebol italiano, né, até para expansão de mercado. Não que o futebol russo não seja competitivo, é extremamente competitivo. São apaixonados por futebol, equipes fortíssimas. Porém, tem esse isolamento dentro do mercado europeu imposto pela FIFA, né? Eu não estou aqui para discutir se a imposição da FIFA é justa, não é, porque que também não pune os clubes do país X, Y, Z, enfim, deveria, né? Mas a questão é que a Rússia, nesse momento, está isolada e os representantes do David Ricardo olharam para a proposta do Torino, mesmo que seja um valor pouquinho maior e o Botafogo tenha menos direitos, talvez uma nova rodada de negociações, já que com o Dinamo a negociação ficou travada, então talvez aconteça aí com o Torino, e talvez o Torino chegue com uma quantia maior do que o Dinamo Moscou para fechar esse negócio com o Botafogo. Realmente o negócio, eu não curti os valores, achei muito baixos. O Botafogo mantém 20%, mas a gente precisa lembrar
que o Ceará também tem uma porcentagem na venda do David Ricardo, então o Botafogo fica com quase nada, né? Enfim, tomara que melhore aí essa negociação. E ao longo da semana a gente vai falando de outras coisas. Tem estreia quarta-feira. Quarta-feira também é um dia importante porque é dia de ação, de decisão da ação contra a Iconic Sports. Aí muito se fala sobre muita coisa, mas a gente vai entrar nesse assunto só depois do dia 21 para não ficar aqui causando terror desnecessário no torcedor. Fico por aqui, beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui. Fala família, uma informação de última hora sobre o Botafogo. Vamos trazer aqui as principais informações sobre o Glorioso, informações importantíssimas sobre o mercado da bola e outras informações. Olha só, segundo informações aí, José Mourinho está de olho aí no Glorioso, isso mesmo, José Mourinho, um dos principais treinadores aí do mundo do futebol, de olho aí no Glorioso. Nós iremos trazer essa informação atualizada para vocês. Segundo informações, José Mourinho, treinador do Benfica de Portugal, está monitorando aí joia do Botafogo. Informação divulgada pelo site Meu Fogão traz a seguinte informação: José Mourinho, um dos principais treinadores e mais renomados do mundo, com passagens por grandes clubes e importantes ligas e muitos títulos de alto destaque mundial, o português que comanda o Benfica está de olho no Glorioso. Segundo informações, de acordo com o site Diário da Bola, o atacante de 17 anos do Botafogo, Samuel Alves, está na mira do Benfica de Portugal, jogador aí que tem sido destaque na Copinha 2026, sendo destaque e sendo monitorado por ninguém menos, ninguém mais que José Mourinho, um dos principais jogadores aí que pertence. José Mourinho é um dos principais treinadores do mundo, observando um craque de bola aí da base botafoguense. Outra informação sobre o mercado da bola: o Botafogo movimenta-se no mercado em busca de reforços pontuais e mira a contratação de alguns jogadores. Alguns jogadores importantes podem estar chegando e vou falar sobre isso. Além disso, o Botafogo respondeu o Zenit após proposta milionária por Danilo. Informação aí do site Meu Fogão traz a seguinte informação: o mercado da bola funciona em efeito dominó. A venda astronômica de Gerson para o Cruzeiro, negócio que atinge 30 milhões de euros, cerca de 187 milhões de reais, gerou um tremor imediato no Rio de Janeiro, mas dessa vez em General Severiano. Com os cofres cheios e precisando urgentemente de um substituto para o meio campo, o Zenit de São Petersburgo mirou duas contratações. E uma delas é o Danilo. O clube russo fez uma proposta formal e entende a situação do volante como um bom perfil para o Zenit. A procura do Zenit foi uma reação direta e imediata à perda de Gerson. Os russos identificam Danilo como um jogador pronto, com experiência na Premier League, vestindo a camisa aí do Nottingham Forest, e característica de transição e encaixe perfeito no modelo de jogo da equipe. Contudo, a sondagem encontrou uma porta fechada. O jogador, que chegou no Botafogo em julho de 2025, uma das contratações mais caras da história do futebol brasileiro, prioriza o projeto esportivo que encontrou no Glorioso, rejeitando mudanças para outra liga no atual momento. Embora pague bem, vive isolado no cenário do continente europeu, já que o Zenit não pode participar de competições europeias. Além da recusa do jogador, o Zenit teria que escalar uma montanha financeira para tirar Danilo do Botafogo. John Texton não trouxe o volante para ser uma escada rápida de venda, mas sim para ser um pilar a longo prazo. O investimento do Botafogo na época foi de 22 milhões de euros. O contrato dele vai até 2029. Então, segundo as últimas informações aí, o John Texton fechou as portas para o Zenit para uma possível negociação envolvendo aí o Danilo. Tá bom, torcida? Deixa aí seu comentário, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar esse sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo, hypar esse conteúdo para você ficar por dentro de tudo que acontece no Glorioso. Valeu, torcida, até o próximo vídeo, a próxima informação. Além disso, família, o Botafogo demonstrou interesse na contratação do volante de 28 anos, Fausto Vera, jogador que pertence ao Atlético Mineiro, está emprestado ao River Plate, mas o Atlético quer negociar o atleta em definitivo e há uma cláusula qual permite, caso o Atlético receba propostas de compra, esse empréstimo aí ao River Plate seja revogado, e o Botafogo quer a contratação do Fausto Vera por venir uma excelente contratação. O Botafogo age nos bastidores para tentar essa negociação. Deixe aí, torcida, o seu comentário que você acha de Fausto Vera vestindo a camisa do Glorioso. Deixe seu comentário.